Bem-vindos a mais uma aula Zero Fatorial, a matemática fácil. Na aula de hoje vamos ver razão e proporção, parte 2. Nesta segunda parte da aula, vamos falar sobre proporção. Ok? Introdução. Proporção é uma igualdade entre duas ou mais razões. Pode ser expressa por deste modo aqui ou deste outro modo aqui. Sendo B e D, os denominadores, eles têm que ser diferentes de zero. É lido assim: A está para B, nesta razão aqui, ou aqui na outra indicação, A está para B, assim como que é a igualdade C está para D. A está para B, assim como C está para D. B e C são os meios porque estão no meio da expressão. A e D são os extremos porque estão nos extremos da expressão. Propriedade fundamental da proporção. A propriedade fundamental da proporção diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então você tem aqui uma igualdade de razões. O produto dos extremos desse modo de expressar a igualdade é igual ao produto dos meios. Ou, na outra forma de expressar aqui, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Você escreve assim: A vezes D, os extremos, é igual a B vezes C, os meios. Isso aqui nada mais é que a famosa multiplicação em cruz. E esta propriedade está intimamente ligada à definição do que é proporção. O que é proporção? Lembra? É a igualdade entre razões. Então, se uma razão é igual a outra, você pode fazer essa multiplicação em cruz e aí você reescreve esta igualdade deste outro modo aqui. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Exemplo. Verifique se existe proporcionalidade entre as razões abaixo. 3/4 é igual a 9/12. Vamos ver se é isso mesmo? Então os extremos são 3 e 12. 3 vezes 12, 36. E os meios? 4 vezes 9. Produto deles, 36. 36 é igual a 36. Se são iguais, então há proporcionalidade. 5/6 é igual a 2/3? Vamos verificar. Produto dos extremos, 5 vezes 3, 15. Produto dos meios, 6 vezes 2, 12. 15 é diferente de 12. Então, não há proporcionalidade entre estas duas razões aqui. Descobrindo um valor desconhecido. Qual é o valor de x na proporção abaixo? O enunciado já disse que é uma proporção. Então, se é uma proporção, é só aplicar a propriedade fundamental da proporção, que é a multiplicação em cruz. Então vamos lá. 7 vezes x, que são os extremos. Pela propriedade diz que isso é igual a 10 vezes 14. Então, isolando x, o 7 está multiplicando x, ao passar para o outro lado da igualdade, inverte a operação, então ele vai dividindo. 140 dividido por 7 é igual a 20. Igualdade de quocientes. Outro modo de verificar se há proporcionalidade é pela igualdade de quocientes. Vamos ver aqui.
15 sobre 5 é igual a 12 sobre 4? Vamos ver. 15 quintos ou 15 sobre 5 é igual a 3, dividindo 15 por 5. E dividindo 12 por 4 dá 3 também. São iguais, então há proporcionalidade. Neste caso é 3. E neste próximo caso aqui, 10 quintos é igual a 18 terços. Vamos ver se é igual? 10 dividido por 5 dá 2. E 18 dividido por 3 dá 6. 6 é diferente de 2. Então, não há proporcionalidade. E aqui, 6 dozeavos é igual a 9 dezoitoavos? Eu posso simplificar a primeira razão por 6, em cima e embaixo. Tanto é que em cima sobra 1, embaixo sobra 2, dá meio. A outra razão, eu posso simplificar em cima e embaixo, numerador e denominador, eu posso simplificar por 9. Simplificando por 9, dá 1 em cima e 2 embaixo. Dá meio também. Meio é igual a meio. Então, há proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Sendo essa igualdade de razões, então, se uma razão é igual a outra, há uma proporcionalidade entre elas, como a gente já viu. Observe aqui que cada razão ou fração tem em comum um quociente, que a gente chamou genericamente de K. E esse K vai receber o nome de constante de proporcionalidade. Exemplo, 10 dividido por 5 é igual a 8 dividido por 4, que é 2. 10 está para 5, assim como 8 está para 4. E como que é isso? Em outras palavras, 10 é 2 vezes maior que 5. Então, esse 10 está para 5, como que ele está para 5? Ele está 2 vezes. 10 é 2 vezes maior que 5. Assim como que é a igualdade. Assim como 8 é 2 vezes maior que 4. Assim como 8 está para 4. 10 está para 5, assim como 8 está para 4. Ou seja, 10 é 2 vezes maior que 5, assim como 8 é 2 vezes maior que 4. Que é exatamente a constante de proporcionalidade. Esse 2 aí. Outra propriedade da proporcionalidade, ou da proporção. Também é possível verificar se há proporcionalidade pela seguinte propriedade. Numa igualdade de razões, a soma dos numeradores é proporcional à soma dos denominadores. E só um parênteses aqui para falar do português, viu? Ó, a soma, artigo definido, a soma é proporcional a alguma outra coisa. Então, você tem uma indicação de crase aqui, ó. A, artigo com a preposição, por isso que está craseado aqui, tá bom? Então, numa igualdade de razões, a soma dos numeradores é proporcional a, tem dois A, por isso tem a crase, a soma dos denominadores. Então, A sobre B é igual a C sobre D. Uma razão é igual a outra aqui. Então, se são iguais, vale esta outra igualdade aqui. A soma dos numeradores é proporcional à soma dos denominadores. E a proporção é exatamente o quê? A constante de proporcionalidade K. Exemplo. Os 3 filhos de um fazendeiro colheram 594 laranjas de modo proporcional às horas que cada um trabalhou. Ou seja, quem trabalhou mais, colheu mais. E quem trabalhou menos, colheu menos. O filho A trabalhou 2 horas. O filho B trabalhou 3. E o filho C trabalhou 4 horas. Quantas laranjas cada um colheu? E tem uma suposição aqui, ó. Estamos supondo que todos trabalharam com a mesma eficiência.
que é a constante K. O total colhido pelos 3 filhos foi 594, ou seja, então já estamos analisando aqui o problema. O total colhido pelos 3 filhos foi 594 laranjas, ou seja, a soma do que cada um colheu é 594. Mas cada um colheu proporcionalmente às horas trabalhadas. O que um colheu é diferente do que o outro colheu. Por quê? A quantidade de horas trabalhadas foram diferentes. Então, precisamos descobrir essa constante de proporcionalidade entre o total colhido e o total de horas trabalhadas. Que é a eficiência aí, que a gente está supondo. Todos têm a mesma eficiência, que é essa constante de proporcionalidade. Vamos descobrir. Então, recapitulando, o total colhido pelos 3 filhos foi 594. Então, vamos chamar o que o primeiro colheu, o filho A, vamos chamar de A. É um valor A mais um valor B mais um valor C dá 594. A constante de proporcionalidade entre o total colhido e o total de horas é obtida assim. Você tem a igualdade entre as razões, porque eu estou supondo que todos eles colheram com a mesma eficiência, que é essa constante que eu quero descobrir aqui, é a eficiência K. Então, eu posso somar, já que a eficiência é a mesma, são proporcionais, a eficiência é a mesma, né? A eficiência de colheita é a mesma, ou seja, o que cada um colheu a partir do que cada um trabalhou é proporcional. E quanto que é essa proporção? Então vamos lá. A mais B mais C, que é o total colhido, dividido pelo total trabalhado, fazendo essa divisão, que no caso é 594 dividido por 9, me dá 66 de eficiência. O que é esse 66 aí? 594, lembra o que é? São laranjas, 9 são horas. Então esse 66 aí é uma eficiência de 66 laranjas colhidas por hora. Essa é a eficiência, é a constante de proporcionalidade. Então, sendo 66, essa proporção da colheita, a razão com que as laranjas são colhidas, cada um colheu o seguinte, olha só. Então, temos aí as identidades das razões, pegando a primeira, que é do primeiro filho. Ele colheu uma certa quantidade A, que eu não sei, em 2 horas. Só que eu já sei que a eficiência de colheita, a constante de proporcionalidade, é 66. Então, eu posso multiplicar isso. Multiplico por quanto? Por 2, que é a quantidade de horas trabalhadas. Ele está num lado aqui da igualdade dividindo, ele vai para o outro multiplicando. Então, 2 vezes 66 dá 132 laranjas colhidas. Agora o segundo filho, ele trabalhou 3 horas. 3 vezes 66 vai dar 198 laranjas colhidas ao longo dessas 3 horas que ele trabalhou. E o último filho aqui, ó, ele trabalhou 4 horas. Quanto que ele colheu? Então tá lá, a eficiência, que é 66 laranjas colhidas por hora vezes 4 horas, vai dar 264 laranjas colhidas. Conferindo aqui. Então, antes eu não sabia, né? Um certo valor A mais um certo valor B mais um certo valor C dá 594. Descobrimos aqui, e se você somar 132 com 198 com 264, totaliza 594 laranjas. Agora, uma resolução mais rápida aqui. Olha que interessante. Eu primeiro mostrei eu ilustrei essa última propriedade da proporção com toda a definição que foi apresentada. Agora, uma coisa mais rápida aqui. O que você precisa saber? O total colhido. Porque ele apresenta essa questão em termos do quanto cada um colheu. E foi colocado que a colheita foi feita de um modo proporcional. Quem trabalhou mais, colheu mais. Quem trabalhou menos, colheu menos. Então, eu tenho que fazer essa relação entre o total colhido
de laranjas pelo total trabalhado. Então tem que pegar esses valores totais aqui. Total colhido, 594. Total trabalhado, 9 horas. Então, como eu disse, as laranjas foram colhidas proporcionalmente às horas trabalhadas. Temos então que essa colheita foi feita numa razão de laranjas por hora. Laranjas por hora. Ou seja, a razão é o total colhido pelo total trabalhado. Está lá. Total colhido, 594 laranjas. Total trabalhado, 9 horas. Você tem que a eficiência da colheita, a razão da colheita, a constante de proporcionalidade da colheita foi de 66 laranjas por hora. Assim, cada um colheu 66 laranjas por hora trabalhada. Então está aqui a razão da colheita. Aí é só multiplicar o quê? Esta razão pela quantidade de horas que cada um trabalhou. Se você lembrar lá na segunda passagem, na primeira resolução, você vai ver que num dado momento das passagens fica 2 vezes a eficiência. E aqui, então, aqui já está mais na lata, né? Porque eu estou colocando, vamos dizer assim, a grandeza de cada número. Então, é 2 horas. O que? O total que cada um trabalhou. E a eficiência foi a mesma. A gente considerou que a eficiência deles é a mesma. Então é só multiplicar a eficiência pelas horas que cada um trabalhou. E aí você tem que hora cancela com hora. Você tem que o primeiro colheu 132 laranjas. O segundo filho, ele trabalhou 3 horas vezes a mesma eficiência. Então hora cancela com hora. Sobra laranjas. 3 vezes 66, está lá, deu 198 laranjas. E o último filho aqui trabalhou 4 horas. 4 horas vezes 66 vai dar um total de 264 laranjas. Isso é exatamente o que acontece com os salários em geral. A pessoa recebe tantos X reais por hora trabalhada. Quem trabalha mais, ganha mais. Quem trabalha menos, ganha menos. Parabéns por investir no seu conhecimento. Quer saber quando novos vídeos como esse forem ao ar? Inscreva-se no canal e ative as notificações. Tem alguma dúvida, sugestão, elogio, etc? Faça os seus comentários deixando o seu like ou dislike. Neste caso, por favor, justifique para sabermos o que precisa melhorar. Porque fazendo assim, você ajuda o canal a ajudar você. Muito agradecido, um grande abraço e até uma próxima!